Olá, meus amigos. Eu estava assistindo aquele debate lá do Roda Viva com o candidato lá, o deputado Jair Bolsonaro, e aí não sei quem lá, uma jornalistinha comunista esquerdista falou para ele da dívida, ou jornalista, não importa, falou que o Brasil tem uma dívida com os negros. E ele perguntou: dívida ao Brasil? Eu não devo nada, eu não escravizei ninguém. Muita gente tirou isso para bater no Bolsonaro, sabe? Não é a primeira vez que eu escuto essa frase. Provavelmente não vai ser a última. E eu gostaria que fosse a última, mas não vai ser. Mas existe uma coisa na nossa cultura, na cultura do brasileiro em si, que é generalizar, né? É generalizar. Então todo mundo fala: o Brasil é um país machista. O Brasil é um país racista. O Brasil é um país homofóbico. O Brasil é um país xenófobo. Para, filho. Não sai acusando o Brasil de tudo isso, não. Não sai acusando o Brasil de tudo isso, não, tá? Por favor. Eu não sou nada disso. E quanto a essa questão de dívida, se existe realmente uma dívida, porque eu questiono, eu gosto de questionar, eu gosto de ficar pensando aqui. Peraí, da dívida? Bem, quem trouxe os escravos para o Brasil não foi exatamente o brasileiro, foi na época. O Brasil nem existia, o Brasil era uma colônia de Portugal, pertencia a Portugal, tá? Tanto é que quem acabou com os escravos, com a escravidão, quem aboliu, quem assassinou, quem assinou esse negócio aí, foi a princesa Isabel. Eu aprendi isso na escola, faz tempo, tá? Mas eu aprendi isso. A Lei Áurea, 13 de maio de 1888, isso. Se eu estiver errado também, eu estou tentando. Não tenho onde pesquisar, não tenho cola, estou fazendo um vídeo de cabeça. Não me critique. Ou melhor, critica à vontade. Tanto é que um ano depois, porque ela aprovou a Lei Áurea, acabou com a escravidão no Brasil, os parlamentares, os excelentíssimos senhores parlamentares, muitos deles riquíssimos, fazendeiros, grandes proprietários de escravos, ficaram tão pé da vida com ela que fundaram a República. Você vê como que é? O Brasil só é uma república hoje porque alguns falaram: não vai ser mais uma monarquia, vamos fundar a república. Porque você, princesinha, amiguinha dos escravos, fez a abolição da escravidão, não vai ter mais reinado. Show, princesa! Agora o Brasil é uma república. Chega de monarca. Tudo bem, isso não vem ao caso. Mas quando você fala o Brasil deve, o Brasil tem uma dívida. 1888. De lá para cá, o que mudou no nosso Brasil? Quantos imigrantes vieram? Italianos, japoneses, espanhóis, alemães, americanos, franceses, ingleses, quantas pessoas vieram para o Brasil? Imigrantes do mundo inteiro, árabes, turcos, palestinos, judeus, muçulmanos, de tudo. Gente, olha, chineses, coreanos, quantas e quantas pessoas desse globo estão aqui no Brasil hoje e vieram depois de 1888. Essas pessoas são brasileiras, vieram para cá já faz 100 anos, a família está aqui estabelecida, são empresários, são comerciantes, são industriais. Eles devem alguma coisa? Peraí, não era aquelas novelinhas da Globo lá que mostravam os italianos chegando no porto com uma mão na frente, atrás, uma malinha desse tamaninho com 2 pecinhas de roupa? Va bene, no, nós viemos para cá, para Brasília, sem nada no bolso. Eles devem alguma coisa?
Na época, na época que existia a escravidão, você acha que todo mundo era fazendeiro? Todo mundo que morava nesse país era fazendeiro? Que todos os fazendeiros tinham escravos? Vocês acham? Ah, não, na época não existia, né? Não existia padeiro, não existia açougueiro, não existia carpinteiro, marceneiro, não existia médico, não existia advogado, não existia artesão, não existia ferreiro, sapateiro, cozinheira, costureira, alfaiate. Existia diversos profissionais, os comerciantes, os vendedores, os caixeiros viajantes, sabe, existiam muitas pessoas no Brasil que não eram donos de escravos. Voltando, quem era dono de escravo? Esses devem. Eu queria que você que adora falar, eu, negro, legal, tá bom, adoro, você é um cara motivado, você tem sangue, você tem vibra, você é um cara que vai lá, eu vou defender, eu negro, calma, faz assim, ó, vou ensinar, respira. Aí, sabe o que você faz? Pesquisa. Pesquisa. Livros históricos, documentos históricos. Vai aonde estão os registros, muitas vezes em bibliotecas, em igrejas, em hospitais, em cartórios. Vai atrás dessa história. Quem eram os senhores de escravos? Quem eram os beneficiários? Quem era o cara que ia lá na costa receber os escravos dos navios que transportava? Quem eram essas pessoas? Você vai ver que naquela época, 1800 para trás, não era muita gente. Mas não era mesmo. Quem eram as famílias, as fazendas que tinham as senzalas? Quem era? Aonde está? Aonde está hoje? Aonde essas pessoas foram? O que virou essas famílias? O que virou essas fazendas? Você vai descobrir, talvez ali um número 1.500, 2.000, 3.000, não vai dar mais do que isso, 5.000 senhores de escravo no Brasil, 10.000 talvez, eu não sei. Estou chutando alto aqui, o Brasil não era tão desenvolvido na época, eram poucas cidades. Sabe, dá para fazer esse levantamento, faça. Tenha boa vontade, não fica apontando o dedo, o Brasil tem uma dívida com os negros. Levanta quem tem essa dívida. Vai lá, cobra de quem realmente cobra dessa pessoa. Entra com uma ação popular, faz alguma coisa, sei lá, faça algo. Faça algo de valor. Fica batendo no peito, apontando o dedo. O Brasil, quem é o Brasil? O Brasil são 208 milhões de brasileiros. E estude mais. Por favor, não saia gritando. Você sabia, meu querido? Você sabia, defensor da causa negra, que hoje no Brasil os negros e os descendentes, os pardos e seus descendentes, eles são proprietários de mais de 53, 54% de todas as propriedades rurais do Brasil? Eles devem? Eles devem alguma coisa? Não. Eles não eram escravos até 1888. Hoje, a maioria, de novo, você sabe que acima de 50% é maioria, correto? 54% já é maioria. Pertencem a negros ou pardos das propriedades rurais. Então para de ficar falando, para com esse discurso nojento, esse discurso chato, que não agrega, só desagrega. Eu não devo nada.
Tenho na minha origem africanos. Tenho na minha origem meu avô paterno. O pai do meu pai era negro. E o pai da minha mãe era alemão. E aí? E aí? Como é que eu faço? Eu devo ou tenho a receber? Você está entendendo como é muito vago isso? Para de falar essa abobrinha, para de repetir, feito um idiota, essa abobrinha. Por favor. Horas.